Quando alguém diz que não sabe orar, na verdade essa pessoa está querendo dizer que ela não sabe orar como os religiosos oram. Ou seja, elas podem estar dizendo que elas não sabem repetir aquelas frases feitas, aquelas frases bonitas, teologicamente corretas. Mas Jesus ele nos diz que nós não devemos preocupar com as nossas palavras quando nós formos orar. Isso está lá em Mateus capítulo 6. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus já sabe o que você vai pedir a Ele antes de você abrir a sua boca. Isso porque Deus sonda o seu coração. E Ele está mais preocupado com o que está nesse coração do que com as palavras bonitas que vão sair da sua boca. A oração, ela é como a nossa respiração. Quando você respira, você nem percebe que você está respirando. Da mesma forma, ao orar, isso deve ser uma expressão natural do quanto você depende de Deus. E da mesma forma que a respiração ela é fundamental para você sobreviver, você tem que entender que a oração é tudo na sua vida. E sem ela, você não consegue sobreviver nesse mundo. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Outra coisa muito importante sobre a oração é que ela não tem que ser uma demonstração para as pessoas do quanto você é espiritual. A oração tem que ser você e Deus. E Jesus ele nos dá um ensinamento de que nós devemos ficar a sós com Deus, porque Ele vai sondar aquilo que está dentro de você e Ele vai te recompensar por isso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Perceba aqui que Jesus disse para você entrar no seu quarto. Ou seja, Jesus não estava falando de um lugar físico, mas Ele estava falando para você se reservar num tempo a sós com Deus. Talvez esse quarto seja o seu trabalho, o seu banheiro, a sua cozinha, o seu quarto mesmo, mas é um lugar onde você se concentra completamente em Deus. E Jesus em seguida disse, quando você entrar no seu quarto, feche a porta. Ou seja, tire todas as distrações. E nós sabemos que nesse mundo tem um monte de coisas que nos distraem. Talvez seja o seu celular, a televisão ligada, talvez os seus filhos, amigos, pessoas que estão à sua volta. E é muito importante que você tire essas distrações para que você olhe somente para Deus. E talvez a sua maior distração seja a sua própria carne. Que Jesus disse que os religiosos gostam de orar em público para serem vistos pelos homens. E você precisa